Existe algo eterno? Quem acredita em Deus acha que ele é eterno. O universo talvez seja. A eternidade pode ser vivenciada? Pelo ser humano, muito difícil. Se a vida fosse eterna, nossas escolhas teriam mais peso? Provavelmente. Imagina você escolher uma coisa que não acaba nunca. O aqui e agora tem mais importância que o eterno? Para nós mortais, com certeza. Olá, estamos começando mais um Linhas Cruzadas e hoje vamos falar sobre eternidade. Esse conceito já desafiou muitos filósofos, teólogos, cientistas. O físico Isaac Newton, por exemplo, em sua obra Princípia, descreveu que o universo funcionava conforme leis imutáveis e estabelecidas e que se Deus não interferisse, o universo seria eterno. Então, para começar, Pondé, vamos lá. A eternidade é uma ideia divina? Normalmente a gente associa a Deus, né? No universo judaico-cristão, muçulmano. No politeísmo, há a assimilação também, em alguns casos, mas tem casos também que Deus morre, deuses morrem, né? Agora, no caso do Newton que você falou, de fato, esse princípio de que o universo teria sido feito, ou teria sido feito de tal forma por Deus, que ele funcionaria para sempre do mesmo jeito e perfeitamente dentro das leis que Deus calculou. A não ser que ele se metesse a mão de novo, Deus metesse a mão de novo. Fora isso, seria uma repetição contínua das mesmas leis eternamente. Sem mudanças. Sem mudança. A eternidade pode ser vista como um conceito fora do alcance humano. E para falar mais sobre isso e apresentar a relação do eterno com Deus, convidamos o historiador e professor Leandro Carnal. Vamos ouvi-lo. A eternidade de Deus. No sentido muito tradicional e linear, Deus não tem começo e Deus não tem fim. Deus nunca nasceu, Deus sempre existiu, Deus nunca deixará de existir. Essa é a definição que a gente aprendia no catecismo, um ser perfeito, sem começo e nem fim. Existe uma resposta mais complexa do que essa. Tem ligação com a chamada teologia apofática. Deus está além do tempo. Então, Deus não é eterno, Deus não é forte, Deus, na verdade, nem existe, porque existir é próprio dos seres. Eu existo. A pedra existe. Deus está fora da existência. Deus não é o ser mais forte do mundo. Ele está além da força deste mundo. Então, essa seria uma definição um pouco mais complexa de um Deus que excede nossa capacidade de conceber. Inclusive, para Descartes, o fato de eu ter na cabeça noção, se é que eu tenho, da eternidade de Deus, sendo eu um ser finito, significaria que foi colocado ali por alguém. E para Descartes seria uma evidência da existência de Deus. Ou seja, eu, Leandro, finito, eu, Leandro, que não concebo a eternidade, eu, Leandro, tenho dentro de mim, tenho na minha cabeça, na minha capacidade de conceber a infinitude de Deus. Resultado, foi colocado ali pelo próprio Deus como um chamado à sua imagem e semelhança e assim por diante. Em todo caso, é um mistério, mas é um mistério fascinante que cria, afinal, o que pode ser além do tempo, além do espaço e além da matéria? A resposta dos religiosos é Deus. É isso aí. O Karnal, ele circunscreveu, assim, todos os lados importantes dessa compreensão da relação entre Deus e a eternidade, né? Começando pelo entendimento do senso comum, como se referiu ao catecismo. De fato, Deus é infinito, nunca foi criado, não tem começo, não tem fim, né? Depois ele fez uma referência, como ele mesmo disse, extremamente sofisticada e técnica, digamos assim, da teologia apofática, né? Que é a teologia apofática, significa alguma coisa que não pode ser enunciado, não pode ser falado, não cabe na linguagem. E ele deu exemplos típicos da teologia apofática, numa linguagem mais simples, né? Que é assim, Deus não é forte, Deus está além da força. Então a teologia apofática, ela é um movimento, um filósofo chamado Pseudo Dionísio, muito famoso, é um movimento que é assim, Deus é amor,
Não, ele não é amor. Ele é mais do que amor. Você não pode defini-lo como amor. Deus é forte. Não. Deus é além do que pode se pensar que é forte ou fraco. Para tocar na questão mais profunda, que é, a rigor, a gente não poderia aplicar a ideia de existir a Deus, porque tudo que existe, existe no tempo, né? E tem ser que o define, e Deus não tem nem ser que diga ele é assim. Os filósofos e teólogos dizem Deus é impredicável. No Novo Testamento da Bíblia, no versículo 8 do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Existe passado e futuro para o eterno? Então, aí que está, né? A característica da eternidade de Deus, como é pensado na filosofia e na teologia, que é bem próximo do que falava o Karnal sobre essa condição apofática que está além da linguagem, ser eterno não significa que ele está com um relógio que o tempo fica passando o tempo todo. A eternidade de Deus significa que ele está fora do tempo. O tempo não passa. Então, se ele vai adentrar o tempo, então, para ele, a medida de tempo é completamente diferente. Para ele, 1000 anos não significa nada, como é para nós. Aliás, esse é um dos argumentos mais profundos do cristianismo, né? Quando João, apóstolo e evangelista, no prólogo do seu evangelho, diz que o verbo se fez carne, o logos, ele fala, né, do grego. Deus, o princípio de tudo, se fez carne em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, Deus decidiu entrar no tempo. Essa é uma questão filosófica muito importante no cristianismo. Porque aquele Deus do judaico, originalmente, que está fora do tempo, que é eterno, que é impredicável, como eu dizia, você não tem como dizer o que ele é, né? Ele decide entrar no corpo de um homem e habitar a terra como homem, experimentar a vida como homem. Isso teologicamente é muito significativo dentro do cristianismo, né? Não estou dizendo que outras religiões antigas não tivessem concepções semelhantes de deuses que também encarnam em corpos e tal, mas, nesse caso, essa ideia de que Deus experimentou o tempo quando encarnou em Jesus Cristo. Trazer aqui Santo Agostinho para a nossa conversa. Ele escreveu: para o teu olhar tudo é simultâneo, nem o que há de acontecer se segue ao que passa, nem o que passa se segue ao que há de acontecer. Não vês o tempo em sucessão como vemos nós. Como é que é essa relação, Pondé, da eternidade com o livre-arbítrio humano? Essa pergunta cabe uns 5 doutorados. Na realidade, ninguém consegue responder essa pergunta, né? O próprio Agostinho, né, que é o cara que criou o conceito de livre-arbítrio, inventou o nome para um livro dele que chama Livre-Arbítrio. O próprio Agostinho se você vê do ponto de vista de Deus, ele sabe tudo. Então, portanto, para Deus, o que você decide fazer, ele já sabe o que você vai fazer. Então não tem surpresa para Deus. O problema nasce da ideia de que se então é assim, nós na verdade não somos livres, né? Porque não somos livres no sentido que Deus já sabe o que vai acontecer. Já está escrito o que vai acontecer. Mas na verdade, se você sai, está escrito no sentido de que Deus sabe o que vai acontecer, né? Agora, se você sai das alturas teológicas, né, a ideia de que o ser humano tem a livre-arbítrio, ela também é bastante limitada pela realidade material social concreta. Nós não temos pleno livre-arbítrio. E alguém pode dizer que parte do que a gente decide tem a ver com o nosso inconsciente, tem a ver com a nossa herança genética, com a classe social, com o gênero, com a época em que você vive. São todos aquilo que em filosofia se chama determinantes ou condicionantes, né? É que quando a gente pensa o livre-arbítrio, a eternidade de Deus, e Deus sabendo tudo, porque ele está fora do tempo, então o livre-arbítrio se dá no tempo.
Mas como, porque é nosso, né? No caso seria nosso, ele está fora do tempo, então quando ele olha para cá, como diz Agostinho, ele não está vendo a sucessão. Ele vê a sucessão porque ele está olhando para cá, mas para ele não existe. É por isso que esse trecho do Agostinho, e outros autores também experimentaram esse tipo de problema, discutindo, perceba que a linguagem fica truncada. Né? Quando você leu, a linguagem é truncada. A gente às vezes até parece que não vai saber direito o que vai falar depois, justamente porque a gente está querendo conter uma ideia que está fora do tempo, na linguagem que está no tempo. Eu vou falar X. Passou o tempo enquanto eu falava essa frase. Né? E Deus está aqui do lado de fora. Né? Mas Agostinho é belíssimo, ele tem uma passagem nas Confissões que ele diz em relação a Deus: ó beleza infinita, tarde te conheci, tarde te amei. Quer dizer, era adulto já quando isso aconteceu. A eternidade de Deus pode ser vista como um contraste à finitude humana? Muitas vezes já foi vista assim e apontada dessa forma. Né? Quer dizer, lembre que Deus é eterno, que Deus está vendo tudo, que Ele sabe. Imagina um conceito desse. Estou tratando filosoficamente, não estou dentro da fé. Né? Imagina um conceito desse, que sabe tudo, que vê tudo, não tem começo, não tem fim. Qualquer pessoa humana que a gente imagine nessa situação seria um profundo deprimido. E Deus não é, porque Ele não é uma pessoa humana. Está fora da linguagem. Mas, sem dúvida nenhuma, funciona como contraste. Você é finito, Deus é eterno. Então, baixa a bola. E nós, humanos, temos o poder de eternizar nossas memórias? A gente volta já. Voltamos a conversar sobre eternidade. Muitas pessoas acreditam que uma forma de eternizar um momento é por meio de memórias e lembranças. O filósofo Henri Bergson disse: a memória, longe de ser um simples depósito de recordações, é a continuidade do nosso ser, uma conexão viva entre o passado e presente que nos faz transcender o tempo. Pondé, quando perdemos a nossa memória? Bom, antes de tudo, vale lembrar que o Bergson pensa a memória no sentido metafísico, né? Essa memória que você descreveu aí, passado, presente, ele não está pensando só naquilo que está no cérebro, digamos assim. Quando você bate a cabeça, perde a memória. O Bergson entendia que a alma, a memória, a relação dela com o cérebro é a mesma da música com o piano. O piano é o cérebro. A música existe mesmo se o piano não tocar. Né? O Bergson ganhou Nobel, escrevia maravilhosamente bem. Agora, quando se perde a memória, se perde a identidade. A rigor, uma pessoa só tem identidade, digamos, subjetiva, egóica, como queira dizer, não dizendo que ego e subjetividade é a mesma coisa, porque não é, mas assim, uma pessoa só tem noção de quem ele é quando ele tem memória de quem ele é. Saber quem você é significa saber um conjunto de lembranças, digamos assim, que são unidas de tal forma que compõem quem você é. Então, se você esquece tudo, como muitos filmes já brincaram com isso, né? A pessoa sofre acidente, alguma coisa assim, ou mesmo quando tem quadros tristes como Alzheimer ou alguma coisa assim, a pessoa não sabe mais quem é. Então, ela aparentemente deixa de ser um ser humano pleno, porque não lembra de quem são as outras pessoas. Né? Eu lembro que eu tenho 2 filhos, e o fato de eu lembrar que eu tenho 2 filhos, e eu sei quem eles são, faz com que eu saiba quem eu sou. Pondé, segundo o historiador Jacob Burckhardt, a arte possui um caráter quase eterno, porque preserva o espírito humano e permite que gerações futuras compreendam a essência de uma época. As memórias, então, né, as memórias de eventos históricos, elas moldam o futuro das sociedades e se tornam eternas para as próximas, para as futuras gerações? Mantendo-se a ideia de que a gente não vai perder a linguagem,
a gente não vai deixar de entender as antigas linguagens. As peças artísticas vão desaparecer, que elas vão ser mantidas de alguma forma. Então, sim, enquanto existir seres humanos, e enquanto a gente tiver história, o Burckhardt, ele é um historiador suíço do século XIX, que era especialmente dedicado a 2 períodos históricos. O Renascimento, escreveu livros importantes sobre o Renascimento, e a tragédia, o período trágico grego, né? Ele era, enquanto pensador, bastante pessimista com relação a, digamos assim, o futuro da humanidade, digamos, né? Porém, quando ele afirma que a arte é eterna, tanto quanto durar o espírito humano e as outras gerações poderão ter acesso, em tese é corretíssimo, contanto que o mundo não acabe e a espécie sapiens não acabe. Porque se a espécie sapiens acabar, mesmo que o planeta continue, acabou tudo que a gente fez, né? Ela tem que permanecer existindo para que essa máxima continue funcionando. Porque se ela não existir, não existe mais. Ou, Andresa, pode acontecer uma outra coisa aqui. O Burckhardt está no século XIX, ele está encantado com tudo que se aprende no século XIX em comparação com o que se tinha antes. Então, né? para um legado ser eterno, a espécie tem que continuar existindo, é isso? Sim, claro, porque se a espécie acabar, quem vai saber quem foi Leonardo da Vinci? Mas tem um outro jeito de acabar sem a espécie acabar. Basta as novas gerações não ter a mínima noção de quem foi Shakespeare, a mínima noção de quem foi Aquiles, só falar da tradição ocidental, existem outras, é claro. Se ninguém sabe o que é isso? Por falta de interesse daí. Falta de interesse. Ou então por alguma teoria que afirma que não vale a pena de aprender porque aquele cara era racista, por exemplo. Então não quer saber dele. Uma forma sofisticada de estupidez. E tem gente que adora cultivar memórias por meio de álbuns e livros. E tem editora especializada em reunir lembranças e eternizar os momentos marcantes. Quem conta pra gente como isso funciona é o editor da Livros de Família, André Viana, e a atriz Belle Reston. A Livros de Família começa em 2011, quando eu resolvo pedir demissão da empresa onde eu trabalhava. E aí apareceu uma mulher, por indicação, que queria registrar as histórias do pai. As histórias que o pai contava todo domingo no almoço de família. Ela queria registrar aquilo, o pai já estava com 90 anos. Esse foi o primeiro livro que eu fiz, em 2011, 2012. E aí quando eu terminei de fazer esse livro, eu vi que tinha um caminho novo a ser trilhado. E aí este livro puxou outro, que puxou outro, que puxou outro, e até hoje os livros vão se multiplicando dessa forma. Minha mãe sempre gostou de fazer álbum. Eu falava assim, mãe, que besteira, porque ela sempre gostava, tipo, de ter fotógrafo. Em todas as minhas festas de aniversário, em todos os lugares, ela gostava de imprimir essas fotos, fazer álbum. E eu ficava assim, mãe, que besteira. Aí hoje em dia, eu abrindo, eu fico assim, gente, tipo, lembrava de coisas que eu nem lembrava mais, sabe? Tipo, momentos tão especiais, momentos tão importantes que você acaba esquecendo com o tempo. E aí você pegar aquele álbum, relembrar pessoas que você tava junto. Então, é um sentimento muito nostálgico, é um sentimento muito gostoso, sabe? De você realmente reviver o momento. Assim. São livros objetivamente feitos, registros feitos para as gerações seguintes. Pessoas que estão com 80, 90 anos querem deixar a própria história ou a história da família registrada para que neto, bisneto, tataraneto saibam de onde eles vêm e para onde eles vão. Então, histórias individuais, coletivamente, elas terminam formando uma história geral de todo mundo. Então, esses livros, o motivo inicial das famílias é registrar a história para as gerações futuras. O que eu vejo nesses livros é a chance de registrar, a partir dessa história individual ou história familiar, uma história coletiva, que é algo que falta aqui no Brasil. Eu acho que essas fotografias são muito importantes, porque é isso que eu falei. Com o tempo, a gente acaba esquecendo de algumas coisas, de alguns detalhes.
E aquela foto é deixar aquele momento para sempre, deixar aquele momento real, deixar aquele momento para a vida toda, sabe? Então é como se eu olhasse uma foto minha, a que eu falei para você no Parabéns, de 2 anos, e eu voltasse no tempo, eu conseguisse ver todas as pessoas que estavam ali, eu consegui ver minha cara, consegui ver o rosto da minha mãe, consegui voltar realmente no tempo. Essa é a graça desses livros para mim. É registrar a voz do passado e do presente para gerações que ainda nem existem. Toda história é valiosa. Eu acho que é isso que as pessoas acreditam, é nisso que as famílias acreditam. A sua história, a história de cada família, tem o seu valor. É uma joia que cada um tem. E então existe o desejo de transmitir essa pequena joia para as próximas gerações. Bela reportagem, hein? Você vê o que a eternidade produz, né? Achei muito interessante, quer dizer, primeiro o editor, né, achou o nicho, né? E eu fiquei aqui pensando enquanto eu assistia ele falando, que eu espero que ele tenha muito sucesso com esse nicho, eu imagino que já está tendo, na medida que ele está publicando, porque há uma ideia implícita nisso, de que as pessoas valorizam o passado da sua família, senão elas vão investir nisso, né? É claro que quem lê pode ser alguém da família, alguém que está interessado naquele assunto que cruza a história da família X e tal, mas alguém para investir nisso significa que ela valoriza o seu passado. E às vezes eu temo, como a gente falava antes com relação à arte lá, que desapareça, porque a memória é apagada, às vezes eu temo que gerações muito voltadas para o futuro, como são as atuais, muito obcecadas com toda essa palhaçada de inteligência artificial e cibernética e não sei o quê, em algum momento nem queira investir e saber quem foi o bisavô, certo? Se o bisavô foi alguém famoso, talvez, mas se não foi, como é a maioria dos casos, não tenha nem, digamos assim, esse interesse amoroso, porque isso é um interesse amoroso. É triste isso, né? Muito triste. Né? Por isso que eu disse que eu espero que ele tenha sucesso e que esse nicho tenha sucesso, porque é prova de que muita gente continua achando que vale a pena você investir em conhecer o passado. Agora, Foucault, Pondé, acreditava que a memória e o legado humano estão intimamente relacionados ao poder e à disciplina. Isso quer dizer que a sociedade constrói as suas memórias de forma seletiva? Sim. Né? Essa ideia circula na filosofia desde ideias como a história narrada pelos vencedores, né? E, portanto, grupos que não tiveram acesso a editoras, a dinheiro, a espaço de pessoas interessadas, que não tinham a capacidade, seja lá por que motivo for, de articular as suas experiências e, portanto, não tinham acesso a tornar essas experiências parte da experiência coletiva, de fato, não são os vencedores, então não contam a história. No caso do Foucault, especificamente, o Foucault introduz, o Foucault é um daqueles pensadores super importantes que o Papa João Paulo II chamou de pensador da suspeita, na encíclica Fé e Razão, porque o Foucault introduz a ideia que você citou, de que, na realidade, a memória ela é construída diretamente ligada ao poder. E se é o poder decide qual é a memória que fica, certo? Se o poder decide que tal grupo vai deixar de existir, como os nazistas tentaram com os judeus, e apagar tudo que existia daquele povo e matar todo mundo, aquele povo simplesmente deixa de existir. Ninguém vai lembrar, não vai existir em lugar nenhum. O Foucault levanta a suspeita de que a história, o Foucault vai mais longe, de que a própria noção de verdade, episteme, é fruto do poder. E as instituições têm o poder de manter ou destruir nossas memórias? Total. Quer dizer, isso inclusive está ligado ao que a gente falava antes. Porque as instituições, nas suas diferentes formas e funções,
elas são detetoras totalmente da verdade pública, coletiva, né? Por exemplo, na reportagem que a gente viu sobre a editora de livros de família, né? A editora é uma instituição, claro, privada, mas é uma instituição de mercado, que ela detém um poder, que ela põe à venda para as pessoas de construir uma memória organizada daquela família, né? O Estado, todas as instituições do Estado, né? Então, sem instituições públicas, é muito difícil você conseguir manter a memória pública histórica. E a imortalidade dos vampiros, onde é que entra nessa história de eternidade? Não saia daí. Já estamos de volta e hoje conversando sobre eternidade. Os humanos sonham com a imortalidade desde o início dos tempos. Tanto é que histórias de vampiros alimentam um certo fascínio. Se a eternidade é fora do tempo, o ser humano pode ter um encontro com o que seria eterno, Pondé? Sendo vampiro. É claro que essa história de vampiro faz parte de uma espécie assim, de folclore, supostamente de origem na Romênia, né? Os romenos têm uma palavra que é strigoi, que significa uma espécie de ser morto, vivo, não necessariamente só vampiro, né? Mas que é alguém que morre, mas não morre. Não é um zumbi, como a gente está acostumado a pensar, né? Porque é alguém que, digamos, mantém as faculdades mentais plenas, e o zumbi não. Tanto que a gente chama, às vezes, gente que é muito assim, que parece o zumbi. O vampiro, enquanto tal, é claro que, enquanto ser humano, se a gente, pensando no geral, depois voltando aos vampiros, enquanto ser humano, se a gente entrasse em contato com a eternidade, como a gente falava no começo, de Deus fora do tempo, provavelmente nossa consciência ia implodir, né? Ou explodir, sei lá, porque ela não ia conseguir assimilar essas categorias que, como dizia o Karnal, está na apofática, está naquilo que você não pode enunciar, na teologia apofática. E, de qualquer forma, por que existe esse fascínio, né? Essa necessidade do ser humano aí de combater a finitude da existência? É, porque a ideia da morte nos é insuportável, né? Há que se pontuar uma coisa, você pode encontrar pessoas, principalmente quando são mais jovens, que são mais ou menos apavoradas com a morte. Tem pessoas que são, por temperamento, mais apavoradas com a morte. Tem pessoas o contrário, por temperamento, né? Agora, tem filosofias que discutem a finitude, como se fala, que é a morte, aquilo que a gente chama em filosofia de filosofia da existência, ou existencialismo, né? Que é um tipo de filosofia que está o tempo inteiro falando que o ser humano é um ser para o nada, a morte, de alguma forma. É muito fácil se discutir a morte, filosoficamente, eu quero dizer, ou de qualquer outra forma. O difícil é vivenciá-la com nome próprio. O difícil é você vivenciar a morte de alguém que você ama de fato. Que quando morre parece que sua vida perde o sentido. Algumas pessoas experimentam isso com pets, com cachorrinhos, né? Então é muito fácil discutir a morte aqui em cima. Quando você está mais distante. É, discutir o conceito, conceito. como a gente fala. Outra coisa é quando você vivencia ela com nome próprio, ou quando ela se aproxima de você enquanto corpo físico, vivo, né? Mas o fascínio com a imortalidade, há quem diga, inclusive, Andresa, que se os homens e mulheres fossem imortais, não existiriam deuses nem religiões. Porque uma das questões centrais das religiões é resolver o mistério e o sofrimento da morte. Alguma narrativa que dê sentido a isso, entendeu? Então, a gente é normalmente uma espécie obcecada por viver mais e ser eterno, de alguma forma. Como os vampiros, né, Pondé? É isso aí. Que muitas vezes são retratados como seres que precisam enfrentar sua própria natureza sombria, frequentemente marcada por violência e imoralidade.
No livro Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, o vampiro Lestat diz: o mal é um ponto de vista, somos imortais. A eternidade coloca em risco a moralidade e a redenção? Com certeza, porque essa fala do Lestat, quer dizer, a ideia de que você está fora, você é eterno, então, desse ponto de vista, a moralidade é um problema de quem tem uma vida pequena, inclusive de quem conhece pouco. Porque a ideia de que você vive muito tempo, você veria muitas coisas e você veria como os seres humanos são confusos, falam que fazem o bem, fazem o mal, né? Como as sociedades são efêmeras, como as coisas passam. Se você está pensando, sei lá, um vampiro, eu não lembro se o Lestat era egípcio, o que era, mas ele tinha, não lembro qual era a época que ele viveu como humano, eu quero dizer, o personagem do Tom Cruise, né, no filme, então é muito tempo. Então você olha para cá e diz, a moral é quase uma história da carochinha de criança, pensando as crianças como, os seres mortais como crianças. Agora, sem dúvida nenhuma, essa questão da eternidade colocar em risco concepções morais, ela está inclusive, isso é pensado inclusive em relação a Deus, né? Porque Deus está acima do bem e do mal. Aliás, isso é um problema enorme para a teologia. Para o cristianismo, então, que diz que Deus é o amor, aí o cristianismo se lasca. Porque se Deus é amor, de onde vem o mal? De onde vem o sofrimento? É claro que se produz muitas teorias sobre isso. O filme A Morte Lhe Cai Bem, de 1992, aborda bem essa questão da beleza eterna e a busca pela imortalidade. What is that? What you came for. A touch of magic in this world obsessed with science. A tonic. A potion. What does it do? How old would you guess I am? I wouldn't. Come on, don't try to flatter me. 38. Oh, 28. 23. I am 71 years old. That's what it does. It stops the aging process dead in its tracks and forces it into retreat. Drink that potion and you'll never grow even one day older. Don't drink it and continue to watch yourself rot. How much is it? The sordid topic of coin, I'm afraid, is not so simple. The cost, you see, it's different for everyone. Well, for me, how much? Well, thank you very much. I think I should be going. Sit! Hold out your hand. Ow! What are you, nuts? Watch. Check okay? Fine. A pergunta trai a década, né? Cheque, tudo bem? Aceita cheque? Né? Hoje tem mais gente que nem jovens vão olhar e sabe falar, o que cheque? é. O que é cheque? Que Checar o quê? cheque?
Checar o quê exatamente? Checar no hotel, é isso? É check-in? Mas assim, essa cena nos leva diretamente ao que a gente estava falando antes, né? Porque essa busca, esse elixir da imortalidade, que é isso aí, o filme, né? Isso é porque a morte, ela não é só o momento em que você tem o que se chama de sucesso letal, do ponto de vista da patologia. A morte se instala. É muito irônico que a expressão seja sucesso letal, né? O sucesso da letalidade, no caso. No caso dos nós seres humanos, a morte se anuncia com o envelhecimento, que é o tema aqui da cena. Então, a ideia de você conseguir adiar o envelhecimento, grande, barato, né? Adiar o envelhecimento não é só adiar a morte, é adiar a perda gradual das funções vitais e de saúde que o corpo lhe empresta. E tem outro problema, né, Andresa? Aqui, no mundo, cada vez mais, quando você envelhece, você não serve para nada. É o tal do etarismo que falam por aí. Não serve para nada. Na economia, eu quero dizer. As pessoas sacrificam sua humanidade, perdem a dignidade em busca da beleza e juventude? Eu acho que algumas vezes sim. Eu estou sendo generoso em dizer algumas vezes sim. Eu acho que... Porque eu entendo o sofrimento, para uns mais, para outros menos. Perde, né, Andresa? Perde gestos faciais, né? Perde a qualidade da pele, fica parecendo sintecada muitas vezes, perde uma certa espontaneidade. Uma identidade também, não? No conjunto total, perde a identidade, né? Porque você fica artificialmente... É claro que tem situações que você tem que fazer mesmo, porque, inclusive por razões médicas, né? Mas o que acontece é que essa é uma indústria gigantesca, que está além da cirurgia plástica, né? Está em coisas assim que vendem, se você tomar erva não sei o quê, passar não sei o quê no corpo, dormir com não sei o quê na cara. Quer dizer, tem toda uma parafernália de coisas que as pessoas embarcam para combater o envelhecimento. Porque o envelhecimento é difícil mesmo. Não adianta dizer também que não, o envelhecimento é lindo, maravilhoso, porque não é. Ele é claro que se você for uma pessoa que não vendeu muito o seu coração, como diria um romântico, né? Talvez você consiga envelhecer com um significado um pouco melhor. Mas o mundo que a gente vive, cada vez mais a modernidade, para a modernidade, o envelhecimento é a lata de lixo. Pondé, nesse jogo rápido, vou trazer uma pergunta que chegou em nossas redes sociais. O Graciano Jonas, ele pergunta: a eternidade seria suportável para a mente humana? Eu acho que não. Tem inclusive uma dessas histórias de sabedoria que eu vou fazer a versão curtíssima, que diz que uma pessoa morre e que é uma pessoa candidata ao céu, que chega lá em cima e o céu está vazio. E essa pessoa fala: mas como assim, ninguém nunca veio para o céu? E que Deus então teria dito a ela: não, é que eu faço uma pergunta para todo mundo e todo mundo resolve ir embora. Qual é essa pergunta? A pessoa pergunta. E Deus diz para ele: o que você fez na terra que você amava tanto que faria pela eternidade? Todo mundo vai embora, como se a eternidade tivesse um efeito corrosivo sobre a nossa própria capacidade de amar sem cair no tédio. Então acho que eternidade é problemática para a consciência humana. Nós vamos falar mais exatamente sobre esse assunto daqui a pouquinho. A gente volta já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas. Em alguns casos, a eternidade pode ser mais uma questão de perspectiva do que de realidade objetiva. Para o ser humano, um dia pode parecer eterno em certas condições, enquanto que para o universo, 1 bilhão de anos é insignificante. Se a imortalidade fosse alcançada, a experiência de tempo e do crescimento pessoal, Pondé, perderia seu valor? Muito provavelmente sim. Por isso que a ideia de que um ser humano, inclusive um vampiro, né, que é mais ou menos ser humano, assim, tem momentos de profundo tédio.
O vampiro ainda precisa do sangue, né? E tem toda aquela coisa erótica vinculada ao vampiro, né? Mas o ser humano que seria eterno e não vampiro, esse aí eu acho que perderia muito o sentido das coisas. Muito, porque, veja, na realidade, tanto faz fazer agora, fazer depois, entende? Quer dizer, porque o tempo não passa. Você não vai acabar. Por isso que tanto filósofo, inclusive os filósofos da existência, que eu já citei aqui, consideram a morte, finitude, como eles falam, tão importante porque ela daria total sentido à vida. É o fato da vida ser finita que tem sentido, que as coisas têm sentido, porque elas têm tempo para acontecer, né? Se a gente é infinito, tanto faz como tanto fez. Então, acho que desarticularia, sim. Vou trazer aqui uma frase do teólogo Emanuel Swedenborg. Ele diz: no inferno, a eternidade é sentida como uma sequência interminável de momentos de dor, isolamento e vazio, pois os espíritos ali estão desconectados do amor divino e da verdadeira comunhão. O inferno é aqui agora? É um inferno chique esse. Esse chique. Swedenborg só podia ser um inferno chique. Mas a ideia do inferno ser como esse, em que você sofre e as coisas não têm sentido uma ligada à outra e tem uma sensação de isolamento terrível, porque, segundo ele, está dissociado da ideia de Deus. Swedenborg, inclusive, eu tenho quase certeza que o João do Rio elenca uma igreja do Swedenborg no começo do século XX aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, no Rio de Janeiro, a Nova Jerusalém, né? Agora, o inferno é aqui, e você perguntou, essa descrição aí, inclusive, parece a descrição de alguns momentos da vida aqui, né? Distante do amor de Deus, cadê o amor de Deus que eu não estou enxergando, né? Na minha volta não está aparecendo, né? Ao mesmo tempo, sentimento de isolamento, né? De que você está passando por tudo que você passa completamente isolado dos outros, porque a ideia é de que justamente o amor cria vínculos. É claro que o ódio também, mas são vínculos destrutivos. E que o amor criaria vínculos construtivos, né? E se não há, a gente está aqui muitas vezes sentindo que está lutando sozinho, que não pode confiar em ninguém, que as pessoas, inclusive, cada vez mais mentem nas relações comerciais. Eu acho que, é claro que essa afirmação que eu vou fazer não é uma afirmação científica, mas eu tenho a impressão que a nossa época é a época que a humanidade mais mentiu até hoje. Porque é quando a gente mais fala. E quanto mais fala, mais mente. E como tudo é negócio, e para fazer negócio tem que se mentir, que ninguém me venha com esse papinho de que não, de que você tem que só falar a verdade para vender as coisas, porque isso é papel de criança, né? Então, fica mesmo parecendo que é o inferno, né? Muita gente suspeita, né? Assim, poeticamente, que o inferno é aqui. Não precisa de outro. Aqui está de bom tamanho. Mesmo parecendo platônico, será que as pessoas eternizariam alguma coisa que amam? Vamos ver as respostas nas ruas. Eu fiz e faço música e eu acho que para mim sempre foi e vai continuar sendo um objeto de transformação, então é o que eu desejo fazer para sempre. O que eu faria pela eternidade é advogar para as pessoas, porque é muito satisfatório saber que as pessoas muitas vezes pensam que não têm aquele direito e eu posso ir atrás por elas e elas ficam bastante felizes com esse direito que eu trago para elas. Eu sirvo a Deus, né, na minha igreja, na sua obra, e pela eternidade é fazer a obra de Deus e continuar, que é um mandamento de Deus. O que eu faço e faria pelo resto da eternidade, com certeza, seria cantar, fazer música e arte, que transforma e muda a vida de tantas pessoas. Duas coisas que eu faria pela eternidade é ser mãe, acho que mudou minha vida, dar amor ao próximo de forma genuína, e dois, a minha profissão. Eu sou apaixonada pelo impacto que eu provoco nas pessoas, então ser psicóloga me traz um prazer inenarrável de cuidar do ser humano. Pela eternidade eu iria viajar, conhecer todos os países que eu pudesse imaginar. Pela eternidade? Não é? Você vê, é interessante, né? Duas pessoas falam de música, de arte. Só um remete diretamente a Deus,
da minha igreja, realizar a obra de Deus e tal. Mas fica muito claro que, assim, de bate-pronto, é muito difícil para a gente responder essa pergunta. De bate-pronto, assim, porque é evidente que a ideia de que você, porque gosta de música aqui, você seria capaz, aliás, essa é a questão que o Swedenborg coloca, porque eu faço música aqui, eu gosto de música e isso gera transformação, que eu continuaria a sentir o mesmo efeito pela eternidade? Provavelmente não. É porque normalmente as pessoas responderam perguntas a partir de uma condição normal, ainda mais de bate-pronto, mortal. E sabemos que o ser humano é eterno insatisfeito, não é? Então, ainda tem isso, sim, né? Então, passou, já não é mais. Já enjoou. Já enjoou, a outra coisa também vou enjoar. Porque a eternidade seria um contínuo enjoamento com o que você faz. Porque você não acaba nunca, né? Aí você tem a mãe que fala que gostaria de ser mãe pela eternidade, né? Se você perguntar a mim, pessoa física, o que eu faço, o que eu gostaria de fazer pela eternidade, eu diria, claro, filósofo que já pensou nisso tantas vezes, em eternidade, eu responderia para você com a maior tranquilidade, eu não tenho a mínima ideia. A mínima. Tem um monte de coisa que eu faço que eu gosto, inclusive o trabalho, mas não tenho a mínima. Mas pela eternidade já muda tudo. A mínima ideia. Eu acho que isso é, na realidade, o último teor desse problema. Normalmente a gente responde de uma forma no senso comum. Eu gosto de pizza, gostaria de comer pizza pela eternidade, será? A filósofa Simone de Beauvoir argumentava que uma eternidade imutável poderia ser monótona e sufocante, privando o indivíduo de ter uma vida mais interessante através da transformação. No filme O Homem Bicentenário, o personagem Andrew é um robô que deseja ser humano, mas sua imortalidade não permite. Andrew Martin, step forward, please. So, Mr. Martin, you would like us to pass a bill declaring you a human being? Yes, specifically the ability to marry a fellow human being. I see. We have to face the undeniable fact that no matter how much you may be like a human being, you are not part of the human gene pool. You are outside of it entirely. You are something else, something artificial. Sir, what about all the real people waiting in the gene pool who have bodies full of prosthetic devices, many of which I have invented? You yourself, sir, have one of my kidneys, do you not? Are you not in some way artificial, at least in part? In part, yes. Well, then I'm human in part. Which part, Andrew? This one, sir. I see. And here? It is true I am still equipped with a positronic brain. And because of that positronic brain, you are, for all accounts, immortal. Yes, sir. Well, Andrew, society can tolerate an immortal robot, but we will never tolerate an immortal human. It arouses too much jealousy, too much anger. I'm sorry, Andrew. This court cannot and will not validate your humanity. I hereby bring an end to these proceedings. It is the decision of this court that Andrew Martin, from this day forward, will continue to be declared a robot, a mechanical machine, nothing more. One is glad to be of service. Ele pode ser humano no coração e se apaixonar por uma mulher, mas o cérebro dele é imortal. Quer dizer, essa cena é uma cena didática, simplista, né? Inclusive quando ele fala que tem um monte de gente ali com rim artificial e tudo mais, mas ele é imortal. Então, você não pode aceitar que ele seja considerado um ser humano. Por outro lado, o que está em questão é assim, se ele é robô, então ele é segunda classe, né? De ser, eu quero dizer, segunda classe. Não pode casar,
de repente, né? Não pode engravidar uma mulher, no caso dele, que estava com a mulher ali que ele ama do lado. Agora, essa cena é uma cena do debate contemporâneo, do transhumanismo, né? Das pessoas que imaginam que em algum momento a gente pode fazer um upload da nossa consciência e depois fazer um download num corpo mais avançado. Híbrido de ser humano e robô. Híbrido de ser humano e robô. Todo esse universo da ficção científica que normalmente, quando é bem feito, no cinema, eu quero dizer, ou na literatura, é bem feito porque nos faz pensar na condição humana. E não exatamente nessa situação no futuro. Mas pode ser que no futuro exista mesmo seres humanos híbridos de máquina, porque eu acho que o ser humano pisa na jaca. Tudo que ele puder fazer para satisfazer a sua insaciável vontade de realizar o que ele deseja, ele vai fazer. Sem limites. Sem limites. Agora, Pondé, em muitas religiões orientais, como o hinduísmo, o budismo, o tempo é cíclico, a eternidade é vivida por meio de renascimentos e contínuas transformações. Nesse caso, o progresso e a evolução coexistem com a eternidade? Isso é uma compreensão metafísica, né, oriental. E a ideia de que você vai reencarnando, e supostamente, é claro que você pode reencarnar para trás, né? No sentido de, você fez tanta besteira que no ciclo de evolução você volta, você não bomba só, você volta para o ano anterior na escola, entende? Não é só necessariamente você vai avançando, porque inclusive dá toda a importância moral da teoria. Cuidado com o que você faz, porque senão pode dar ruim no seu ciclo reencarnatório. Mas é claro, é a ideia de que toda vez que você introduz uma noção de eternidade em prestações, como é a ideia da reencarnação, quando você introduz a ideia de reencarnações, está embutido a ideia de que isso é um processo de progresso moral. Como no Espiritismo, por exemplo, é um progresso moral. O que eu acho mais interessante, eu digo interessante como problema filosófico, seria que existisse reencarnação, mas que não acontecesse nenhum progresso moral. Você só continuasse a vir e voltar, melhor ainda se você lembrasse do que você fez antes. Aí é eternidade, para valer. E a gente fica por aqui. Nós vamos eternizar esse programa no YouTube, porque todos estão lá, dá uma olhada. Enquanto existir YouTube, internet, né? É isso aí. Até a próxima.